Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Abacuque, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Nós estamos alegres de mais uma vez podermos estar na casa do Senhor, porque isso é um privilégio para nós estarmos adorando o nome dEle. Há uma glória de Deus sobre este lugar. Aleluias. Abacuque, capítulo de número 3. Você que foi encontrando, se coloque sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. São só os 2 versículos. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2. Aleluias. Glórias a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Somente até aqui você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, em rápidas palavras, eu quero vos falar nesta noite acerca dos princípios para um avivamento. Quando nós analisamos o contexto deste texto que foi lido, nós vemos, os irmãos já sabem, nós vemos que o profeta Abacuque profetiza em um dos piores momentos da história de Israel, um momento em que o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, e era um momento de despertamento, de alerta, em que Deus levantava não só um, mas inúmeros profetas para profetizar acerca da sua queda, caso o povo continuasse a realizar obras más diante do Senhor, caso o povo não se voltasse para os caminhos do Senhor. Nós vemos que neste texto, quando Abacuque é levantado por Deus, ele diz a mesma coisa que os outros profetas diziam, e era esta palavra, que todos aqueles que eram levantados por Deus, Deus lhes concedia a palavra na sua boca, para que estes pudessem passar para o povo. Nós vemos que quando Deus levantava um profeta, eram para ocasiões tão específicas, que os profetas que eram levantados por Deus, já dizia diretamente e objetivamente qual era o caminho que o povo deveria seguir. O povo que estava afastado de Deus, recebe aqui pela boca do profeta Abacuque, recebe instruções para se voltar diante da presença de Deus, e para que a ira do Senhor não estivesse novamente acesa contra o povo do Senhor. Nós percebemos que o povo não deu crédito para as palavras que foram pregadas, nós percebemos que o povo não deu crédito para as palavras que foram profetizadas, mas mais uma vez Deus usa profetas, mais uma vez Deus levanta profetas, mais uma vez Deus escolhe profetas que eram homens cheios de Deus para transmitir palavras diretamente do céu para um povo que era escolhido por Deus. Quando Deus levantou o profeta Abacuque ele disse ao Senhor que a violência prevalecia. Abacuque disse para o Senhor que a lei estava frouxa e que houve pessoas que suscitasse a decadência, que suscitava a contenda, o litígio sobre o povo. A situação estava tão caótica que Deus levantou
ou 3 profetas contemporâneos a Abacuque. Neste mesmo período, profetas que diziam para o Senhor que o povo não dava conta de voltar dos seus caminhos maus. Profetas que diziam para o Senhor que um povo escolhido não se arrependiam dos seus maus feitos. Então nós percebemos que a ira do Senhor novamente se acende, e quando a ira do Senhor se torna acesa, a Bíblia vai dizer que Deus disse para Abacuque tudo aquilo que ele iria fazer. Deus disse para Abacuque tudo aquilo que estava prestes a acontecer, porque o povo não deu crédito às suas palavras. Deus disse para Abacuque: eu vou levantar um povo que é mais ímpio do que este povo, para como a minha vara de correção, para corrigir este povo que está cada vez mais afastado. Quando esta história for contada, ninguém acreditará. Diz a Bíblia que Abacuque fica tão perplexo, que Abacuque disse: eu vou subir até a torre de vigia, e quando eu subir até a torre de vigia, eu vou escutar as suas palavras, e então eu ouvirei a sua resposta. Queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Abacuque sobe a torre de vigia, toma uma posição sobre a torre, diz a Bíblia que Deus continua a falar com o profeta, e ele disse mais sobre a nação, ele disse mais sobre o povo que sofreria uma grande queda. Eu começo a perceber no capítulo de número 3, Abacuque vai orar ao Senhor, e na sua oração, a Bíblia vai dizer oração do profeta Abacuque, e na primeira coisa que ele diz na sua oração, ele disse: Senhor, eu ouvi o teu discurso e eu temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. O primeiro princípio para um avivamento é a oração. Abacuque, ele não reclama com Deus, ele expõe para Deus a sua perplexidade, ele expõe para Deus todos os seus sentimentos, mas a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Aqui está o primeiro princípio para um avivamento. Quero dizer para os irmãos que avivamento não tem nada a ver com danças litúrgicas, avivamento não tem nada a ver com coreografias pirotécnicas, avivamento não se diz respeito a movimento, avivamento não se diz respeito a ajuntamento, avivamento não é só quando tem uma multidão, mas o verdadeiro avivamento, ele é exposto através da oração. O verdadeiro avivamento, ele é visto através da oração. Você nunca vai ver na Bíblia um avivamento acontecendo que não tem oração. Você nunca vai ver na Bíblia um avivamento acontecendo que não tem palavra de Deus. Por quê? Porque em toda a Bíblia, que está recheada de vezes em que o avivamento desceu sobre alguém, sempre tem oração. O primeiro avivamento da Bíblia, em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 26, quando toda a nação estava corrupta, e Deus, ele disse: eu arrependi de ter criado o homem. Diz a Bíblia que Sete, ele tem um filho, e o seu filho se chama Enos, e diz a Bíblia que durante toda a corrupção, Enos levanta a sua voz e começa a invocar o Deus de Israel. Enos levanta a sua voz e começa a invocar o nome do Senhor. Avivamento, que é avivamento, ele tem em si a força da oração. Avivamento, que é avivamento, ele tem em si a essência do Evangelho. E qual é essa essência? É a essência da oração. Porque dança você vê em qualquer tipo de lugar, coreografias você vê em qualquer tipo de lugar, movimento você vê em qualquer tipo de lugar, mas um avivamento descendo sobre o povo de Deus, você só encontra onde tem pessoas cheias da presença dele. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Você só encontra quando tem pessoas cheias da sua presença.
Pessoas cheias da presença de Deus tem vezes que não se movimenta, porque movimento não tem nada a ver com avivamento. Às vezes uma pessoa que está quieta no canto está recebendo avivamento da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o avivamento diz respeito a um despertamento interior. Um poeta já dizia que o avivamento é a transmissão de vida aos mortos e a saúde espiritual para os vivos. Então uma pessoa que não tem avivamento é alguém que até pode estar na igreja, mas está doente espiritual. Uma pessoa que não é avivada é alguém que às vezes canta no conjunto, mas está doente espiritual. É alguém que até se diz crente, se diz cristão e carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas é alguém que está doente espiritual. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite, e a palavra de Deus para a tua vida nessa noite não é que Ele vai te entregar a chave, não é que Ele vai te entregar a bênção. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é que você vai sair daqui mais avivado do que ontem. Você vai sair daqui com avivamento sobre a tua vida. A Bíblia diz que Abacuque começa a orar, e este é o primeiro segredo para um avivamento. Quando nós vemos no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, nós vemos um período em que o povo também estava se afastado da presença de Deus. E quando o povo estava se afastado do presbítero Antônio, diz a Bíblia Sagrada que Elias convoca o povo até o cume do Monte Carmelo. E ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam, mas se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, adorai a Ele. Diz a Bíblia que todo o povo se reuniu até o cume do Monte Carmelo. E quando houve aquela reunião no cume do monte, diz a Bíblia que todo o povo estava esperando. E agora Elias convoca todos os profetas de Baal e os profetas dos bosques, que também eram chamados do profeta de Jezabel. Diz a Bíblia que quando houve aquela convocação, ele desafia-os para uma adoração. Que adoração era esta? Cada um deveria adorar o seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, este era Deus. Diz a Bíblia que reúne os 800 profetas e começam a invocar o Deus Baal. Diz a Bíblia que enquanto eles invocam Baal, eles fazem todo um altar, todo um preparativo, e começa a adoração a Baal. Eles adoram e nada acontece, pastor Souza. Eles adoram esperando uma resposta e não obtêm resposta nenhuma. Eles adoram esperando uma voz e não houve voz. Eles adoram esperando um sinal e não houve sinal. Mas diz a Bíblia que quando Elias viu que a hora se passou, aproximadamente 12 horas sem resposta, Elias agora disse: agora é a minha vez de adorar. Quando Elias vai para adorar, ele primeiramente conserta o altar. Em altar quebrado não desce fogo do céu, então ele conserta o altar. E quando ele conserta o altar, diz a Bíblia que ele ora por aproximadamente 40 segundos. E quando ele ora, a Bíblia fala que o fogo desceu do céu. E quando o fogo desceu do céu, o povo que estava no cume do monte começaram a olhar e a dizer: verdadeiramente só o Senhor é Deus. Não, irmão, você não entendeu. O avivamento não estava no fogo. O avivamento foi quando o povo olhou o fogo e disse: só o Senhor é Deus. O Rabacalamandarábia, Rebaxandarábia. Diz a Bíblia que quando o povo confessou ao Senhor, Elias matou os profetas e o povo voltou para o caminho do Senhor. O povo voltou para a presença de Deus. Eu quero profetizar que nessa noite eu sinto uma glória poderosa do Espírito Santo. Deus te levantou para esse tempo. E que tempo é este, pregador? Deus te levantou nesta geração para dizer e para provar que Deus continua sendo Deus. O tempo passou, mas Ele não muda, Ele não mudará. Ele é o mesmo
ontem, hoje e será eternamente. É neste tempo que Deus te levantou, é neste cenário que Deus te levantou, e talvez o seu maior questionamento é: Senhor, por que neste tempo? Por que neste cenário? E Deus está dizendo: através da sua vida, outras pessoas vão ser levadas a crer nele. Rebaia, sorevaia, urabacalamanda. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo para alguém: a sua vida será testemunho, a tua história será testemunho. Você não foi levantado à toa. Deus tem um plano sobre a tua vida. O primeiro princípio para um avivamento é a oração. E ele entendeu o que era a oração. Diz a Bíblia Sagrada que ainda no verso de número 2, Abacuque disse: eu ouvi o teu discurso e eu temi. Quando ele se coloca à torre de vigia, nós precisamos considerar que Abacuque já não estava mais em um estágio de questionamento. Abacuque não estava mais em um estágio de entender a vontade de Deus, mas Abacuque agora estava em um estágio de obedecer à voz do Senhor. Ele disse: eu vou me colocar na torre de vigia, porque lá eu escutarei as palavras do Senhor. Então a maior preocupação de Abacuque não era entender qual era a vontade, a maior preocupação de Abacuque não era compreender o que Deus iria fazer, mas a maior preocupação de Abacuque era escutar as palavras de Deus. Por quê? Porque na sua mente, no seu coração, havia um desconforto de superação, porque ele ficou perplexo e dizia: Deus, eu não entendo porque o Senhor levanta alguém pior para consertar o seu povo. Então quando ele sobe à torre de vigia, ele escutaria a palavra de Deus, e a palavra que saísse da boca do Senhor curaria o seu coração, que não estava entendendo qual era a vontade dele, traria um conforto espiritual para a sua alma. Quando ele começa a escutar a voz do Senhor, meus queridos irmãos, eu começo a perceber que o segundo princípio para o avivamento é ouvir a voz do Senhor. Não é o Senhor falar, porque por muitas vezes ele fala e nós não escutamos. Um dos princípios para receber o avivamento da parte de Deus é ouvir a voz de Deus. O porquê? Porque diz a Bíblia que quando ele ouve a palavra do Senhor, ele disse: Senhor, eu ouvi o teu discurso, e aí eu temi por causa da sua palavra, eu temi por causa do que o Senhor disse. Então quer dizer que quando ele se coloca na torre de vigia, ali ele escuta a palavra de Deus, ali ele ouve a voz de Deus. E eu começo a perceber que é necessário nos dias de hoje nós darmos mais ouvido àquilo que Deus diz, do que tentar compreender aquilo que Ele faz. Nós temos que dar mais ouvido para aquilo que Ele fala, do que tentar entender aquilo que é obra da sua mão, que é feitura da sua mão. Quando eu olho para a Bíblia, meus queridos irmãos, eu percebo que toda vez que uma igreja, toda vez que o povo se dispõe a escutar a palavra do Senhor, eles recebem algo de Deus. Diz a Bíblia que a igreja em Atos crescia após ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo de número 19, a igreja crescia, a igreja multiplicava. Por quê? Porque havia pregação da palavra. Em 2 Reis capítulo 22, no versículo de número 8, diz a Bíblia que quando Josias sobe no trono, ele vai dizer: eu quero que vocês reparem o templo. Por que, Josias? Porque eu quero os cultos restaurados. E aqui está um dos maiores segredos. Sabe por quê? No período que Josias sobe no trono, missionária Cristiane,
era o melhor estágio da vida de Israel, era o melhor estágio do povo de Israel, era onde o povo estava indo bem no socioeconômico, era onde tinha prosperidade na economia. Só que quando Josias sobe no trono, ele diz: reparem o templo, não adianta ter glória material se não tiver os cultos restaurados, não adianta ter bem material se não tiver adoração. Começaram a reparar o templo, e quando eles reparam o templo, Ilquias encontra o livro da lei, e ele disse: eu encontrei o livro da lei de Moisés. Josias disse: lê ele na frente de todo o povo, e quando começa a leitura, o povo começava a remover os altares, o povo começava a parar com o paganismo, o povo suspende o culto aos pagãos. O que eu quero que você entenda nessa noite é que toda vez que a palavra do Senhor foi exposta para alguém que está de coração aberto, esse alguém nunca mais é o mesmo, esse alguém sempre terá mudança na sua vida. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: a partir do momento que a palavra se apodera da tua vida, a tua vida não é mais a mesma, o teu caminho não é mais o mesmo, porque o que provoca mudança não é pressão, o que provoca mudança é a palavra de Deus. O que faz o homem estar apto para a salvação é a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o rico desce, diz a Bíblia que morre Lázaro e o rico, e quando o rico é morto e ele contempla a sua situação, ele disse: eu peço que envie pessoas até a casa do meu pai. Agora Abraão vai dizer: eles têm os profetas e as leis de Moisés. Ele disse: mas se alguém aparecer lá, eles vão crer. Irmão, se a palavra de Deus não é suficiente para levar alguém a crer em Cristo, nada mais é eficaz para tal. Se a palavra de Deus que liberta, que cura, que transforma, não for necessário o suficiente para mudar o homem não tem mudança em nenhum outro lugar. Abacuque diz: se eu ouvi a tua palavra, e ele ouvir a palavra de Deus trouxe um conforto espiritual a ele, mas o ouvir da palavra também trouxe um temor da parte de Deus. Ele disse: eu temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. O terceiro princípio para receber o avivamento da parte de Deus são as misericórdias do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele disse: Senhor, são pelas tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Diz a Bíblia Sagrada que todos os avivamentos que aconteceram neste texto, todos os avivamentos encontrados e registrados na palavra de Deus, foram feitura da obra da misericórdia dele. Tudo é obra da misericórdia divina, porque se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém recebia avivamento da parte dele. Se não fosse a misericórdia de Deus, Jonas não teria pregado para Nínive, e Nínive não teria sido poupada do grande juízo, da grande queda. A Bíblia vai dizer que todos os avivamentos, se você olhar um por um, cada avivamento da Bíblia, foram símbolos da misericórdia divina. O fato de nós hoje estarmos aqui, o fato de você poder levantar a sua mão, o fato de você poder render glórias ao nome dele, é símbolo da misericórdia divina. É porque ainda Deus te poupou para este tempo. Talvez na sua vida, por muitas vezes você pediu a Deus a morte, você pediu a Deus e disse: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, assim como Elias disse. Mas nesta noite a palavra de Deus para a tua vida, ele está dizendo: eu tenho misericórdia para com você, e é por isso que você está aqui até os dias de hoje. Os obstáculos veio, a dificuldade bateu na sua porta, e talvez você se pergunta: Deus, por que eu estou vivo até hoje? E Deus, ele está dizendo para mim:
para você, são pelas misericórdias que você vive até hoje. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. É pela misericórdia que você levantou da sua cama. É pela misericórdia que você hoje pode levantar a sua mão e adorar a Ele. Tudo que nós passamos hoje é símbolo da misericórdia de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não enxergamos a misericórdia de Deus em nossas vidas? Porque nós estamos tanto focados no momento e esquecemos de focar naquilo que Deus nos prometeu. A Bíblia vai dizer que quando Raquel dá a luz a Benjamim, Jacó ele disse, a Bíblia fala que Raquel disse, este será chamado Benoni, porque significa tristeza. Mas quando Jacó vê que o menino cresce, ele diz, este será chamado Benjamim, que significa felicidade. Porque Raquel estava tão focada no momento de tristeza que ela estava, que ela não conseguiu expressar mais nada além da tristeza. Mas quando Jacó olha e vê que o momento da sua vida, Deus tem sido misericordioso para com ele, ele disse, esse será chamado Benjamim, porque significa felicidade. Eu quero te convidar nesta noite, irmão, não olhe para o momento que você está passando, mas olha para a sua história. Quando ninguém dava nada por você, quando todos te desprezavam, quando todos olhavam para você e não via nada de importante, mas quando Deus olhou para você com um olhar de misericórdia, ele disse, eu quero ele, eu quero ela, porque este é vaso escolhido para Deus. Rabaia, calamanda, rabacemaraia. Eu estou sentindo uma glória do Espírito Santo aqui nessa noite. Talvez na sua vida não tenha sido fácil, talvez na sua história não tenha sido fácil confessar e professar a fé em Deus. Por causa da fé nele nós sofremos perseguições, por causa da fé nele nós sofremos retaliações, por causa da fé nele nós sofremos escoriações, e nós somos mal interpretados, nós somos julgados. Mas Deus ele está dizendo, a sua recompensa não é na terra. Rabacalamandaraya, a sua recompensa não é nesta vida, mas a sua recompensa é nos ares com ele. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Avivamento é transmissão de vida àqueles que estão mortos, e saúde espiritual para aqueles que estão vivos. Alguém que não tem avivamento é duas coisas: alguém que não é avivado pelo Senhor, ou é morto espiritual ou é doente espiritual. É por isso que a cada dia mais nós devemos vir à casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o combustível para o crente seguir em frente a Ele. A casa do Senhor é o combustível para que nós possamos ir após Jesus. Ir após Jesus não é ir atrás dele, ir após Jesus é seguir a direção com ele, porque a Bíblia diz em Colossenses que ele é o cabeça separado do corpo não é um corpo, mas nós somos o seu corpo. Aonde ele estiver, nós possamos estar também, porque nós somos feitura dele. Em nome de Jesus, erga a sua voz comigo nessa noite. Eu quero orar pela tua vida, que nesta noite você venha receber vida espiritual, que nesta noite você venha receber saúde espiritual. Louvado seja o nome dele. Erga a sua voz comigo nessa noite. Poderoso, eterno, santo e imutável, tu és onipresente, onipotente, onisciente. Ó Pai querido, porque só o Senhor tem todo o poder nos
céu e também na terra. Só tu, ó Pai querido, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Neste momento, ó Pai querido, transmite vida para aqueles que estão mortos espiritual. Ó Deus querido, transmite saúde para aqueles, ó Deus querido, que estão doentes espirituais. Que nesta noite venha ser uma noite de avivamento, venha ser uma noite, ó Deus, de despertamento, ó Deus, e que esta palavra seja refletida no secreto, que esta palavra seja praticada no público. Ó Deus, eu repito, ó Pai, que esta palavra seja refletida no secreto, mas seja praticada publicamente. Ó Deus, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar só um minutinho, irmãos. Nós temos 10 minutos para dar alguns avisos aqui.